Olá pessoal, meu nome é Dayana, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para responder uma questão desafio, certo? Então essa questão ela é um pouco mais elaborada, ela requer vários testes condicionais e a gente vai ver essa questão agora. A questão ela é a questão de notas do SIGA-A. Então ela pede para a gente ler três números, né? Três números que eles devem ter apenas uma casa decimal, e esses números correspondem a três notas de um aluno da UFRN. Então, ele pede para a gente calcular a média simples e mostrar essa média acompanhada da mensagem média, dois pontos, concatenando com o valor, é claro, né? Então, o problema deve informar para a gente a situação do aluno. Ou seja, se a média for maior ou igual a 7, ele deve imprimir aluno aprovado. Caso a média seja entre 5 e 6,9, imprimir aluno aprovado por nota. E se a média calculada for um valor inferior a 3, imprimir que o aluno foi reprovado. Se a média calculada for um valor entre 3 e 4,9, inclusive, o programa deve imprimir que o aluno está na quarta prova e ler uma nova nota, né, que é a nota de recuperação. Então, ele pede para a gente calcular a média, onde a nota ela vai substituir a menor nota entre as unidades, e então ela deve imprimir a média final do aluno, né? Então, se a média for maior que 7, o aluno vai ser aprovado, vai estar lá aluno aprovado. Caso a média seja entre 5 e 6,9 e a nota seja maior que 3, né? Ele vai mostrar pra gente que o aluno foi aprovado por nota. E caso contrário, ou seja, se a média for menor que 3, né? E ele vai dizer pra gente que o aluno foi reprovado, certo? Então, a gente vai olhar esse exemplo aqui de notas do SIGA-A, que é o exemplo dessa questão que ele dá pra gente. E ele está fazendo aqui dois testes, né? Um que vai dar para o aluno ser reprovado, a média menor que 3, e outro que dá uma média entre 5 e 6,9. O aluno vai para a quarta prova, porque uma das médias é menor que 3, né? Então, esse aluno vai para a quarta prova, ele pede uma quarta nota e substitui essas notas e mostra que o aluno foi aprovado por nota, certo? Então, a gente vai fazer esse código mais elaborado. Você viu que tem muitas condições, né, para a gente verificar. Então, aqui no js.do, eu vou criar um novo código, né, como eu sempre faço. Ok? Então, aqui eu vou colocar como comentário as minhas condições para ficar mais fácil, né, da gente memorizar e saber o que a gente tem que testar. Então, vou aqui no meu slide, né, que eu mostrei para vocês, e vou pegar as partes que mais me importam, ou seja, então eu vou aqui no meu texto e vou pegar aqui essa informação. Leia 3 valores, certo? Então, eu vou colocar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ler 3 valores. Então, o próximo passo é calcule a média simples e mostre, né? Calcule essa média e mostre o valor média igual a ok. Então, a gente vai aqui calcular, certo? Depois, a gente vai verificar se a nota for maior ou igual a 7. Então, se média, e vou fazer isso para todas as outras condições. Se a média for entre 5 e 6,9, se a média for entre 4,9 e 3, se a média for menor que 3. Então, eu vou colocar aqui todos esses passos que eu vou precisar verificar e já volto para vocês com tudo aqui nos comentários do meu código, certo? Então, pessoal, aqui, se vocês repararem bem, eu fiz o meu algoritmo, né, descritivo do que vai ser o meu código.
o que é que eu vou fazer primeiro, o que é que eu vou fazer depois, quais são os resultados que eu tenho que testar, o que é que eu tenho que verificar. Então, a lógica de programação é isso, é você parar e elaborar o que você tem que fazer, né? Quais são os passos que você tem que seguir para conseguir resolver aquele problema. Então, eu coloquei aqui, né, todos os passos que eu tenho que seguir, que eu tenho que calcular, que eu tenho que verificar, para chegar na minha solução, certo? Então, ele diz para mim que eu tenho que ler 3 valores com uma casa decimal, tenho que calcular uma média simples e mostrar o valor com a mensagem, né? E depois eu tenho que verificar essa média para dar a situação do aluno, né? Então, se a média for maior ou igual a 7, o aluno vai estar aprovado. Se a média estiver entre 5 e 6,9 e as notas, todas as notas, forem maior ou igual, né? Maior ou igual a 3, o aluno é aprovado por nota. Se a média está entre 3 e 4,9, né? O aluno está na quarta prova. Então, se o aluno estiver na quarta prova, a gente tem que verificar, aqui tem, ó, se o aluno está na quarta prova, solicitar a quarta nota, né? Então, a gente vai solicitar uma nova nota para o usuário, né? Uma quarta nota, e substituir esta, vou colocar aqui para a gente saber que é esta nota, a quarta nota, né? Substituir esta nota pela menor entre as notas anteriores. Então, a gente recebeu três valores de notas aqui em cima e agora a gente vai verificar qual é a menor entre elas aqui nessa parte para que a gente consiga substituir essa quarta nota que a gente recebeu pela menor das notas anteriores, certo? Depois eu vou calcular a média final e mostrar o resultado. Eu já vou ter as notas atualizadas, né? E agora eu vou calcular a média final e mostrar o resultado para o aluno. Qual é esse resultado? Se a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. Se a média está entre 5 e 6,9 e a nota 4, ou seja, a quarta nota, for maior ou igual a 3, o aluno é aprovado por nota. E caso contrário, ou seja, todas as outras alternativas da nota ser menor que 3, né? Se a nota for menor que 3, se a média estiver menor que 4, todos esses casos, o aluno vai ser reprovado, certo? E em caso extremo de a média inicial, né? Essa média que a gente calculou aqui, se ela for menor ou igual a 3, se ela for menor que 3, o aluno vai ser reprovado direto, certo? Então, a gente pode até colocar essa parte aqui, né? Aqui, antes toda essa verificação final que a gente faz aqui, certo? Então, se a média for menor que 3, o aluno é reprovado direto. E aí, se a média for entre 3 e 4, o aluno está na quarta prova. Mas a gente também tem que lembrar que a gente tem uma condição que está subentendida, né? As notas aqui, elas têm que ser maior ou igual a 3. Se as notas nesses dois testes aqui, né? Se a média for maior ou igual a 7 e também aqui eu esqueci de colocar, e notas maiores ou iguais a 3,0, certo? Se a nota for maior ou igual a 3, todas as notas, o aluno ele é aprovado e é aprovado. Mas se tiver uma nota aqui menor que 3, ele vai para a quarta prova. Não importa qual a média que ele tiver. Se a nota que ele tem aqui, uma das 3 notas, forem menor que 3, ele vai para a quarta prova, certo? Então, a gente tem que fazer essa condição. Ela está subentendida, né? Então, a gente tem que fazer essa condição, né? No caso, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Se a média do aluno for maior ou igual a 7 e uma das notas for menor que 3,0, esse aluno ele está na quarta prova. A mesma coisa, se média é entre 5 e 6 e uma das notas menor que 3, aluno na quarta prova, ok? O que isso quer dizer? Que todos esses 3 códigos aqui, eles vão executar esse mesmo
código aqui. Certo? Então, eu vou colocar esse código aqui para a gente saber. Agora a gente tem um algoritmo muito mais elaborado, certo? Então, vocês conseguem ver que através de uma adaptação que eu fiz, de uma brecha que eu estava deixando passar, o meu algoritmo ele mudou completamente. Porque aqui eu vou ter todas as situações em que o aluno está na quarta prova. E aqui eu tenho um algoritmo para a quarta prova específico, certo? Então a gente pode dividir em dois algoritmos tranquilamente, sendo que um está ligado ao outro, ok? Agora vamos para o desenvolvimento do nosso código.